Você já parou para pensar quem é Jesus de verdade? Não o Jesus que te contaram, mas o Jesus que a Bíblia revela? Prepare-se, porque a resposta a essa pergunta não só pode mudar sua vida, como também a forma como você enxerga a sua salvação. Em Mateus 16, Jesus lança uma pergunta crucial aos seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? As respostas variam: João Batista, Elias, Jeremias. Mas então, a pergunta se aprofunda: mas vocês, quem dizem que eu sou? A resposta de Pedro não foi apenas uma opinião, foi uma revelação divina que mudou a história para sempre. Ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quer descobrir o que essa revelação significa para você hoje? Então, já clica no gostei e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir é pura dinamite espiritual. Por que Pedro foi tão preciso? Porque não foi a sua mente natural que compreendeu, mas uma revelação direta do Pai. E é aqui que a maioria das pessoas se perde. A lei nos diz para fazer o bem para ganhar o céu, mas isso não é evangelho. Imagine a cena. Jesus no Monte da Transfiguração. Seus olhos veem a glória divina. Moisés e Elias aparecem. E então, uma voz do céu proclama: Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Pedro teve a revelação, viu a glória e ouviu o próprio Pai falando. Ele não só ouviu com os ouvidos, mas entendeu com o coração. E é por isso que, uma vez que você entende, não tem como desentender. Você já teve uma revelação como essa? Compartilhe nos comentários sua experiência. Sua história pode inspirar milhares. Não é fácil e nem é apenas entender o Evangelho. Muitas pessoas ficam furiosas quando a verdade da graça é pregada. Já viu isso acontecer? Pessoas que foram ministradas pela lei, de repente se revoltam contra a graça. Lembre-se da conferência de pastores, onde Paulo pregava sobre Romanos 4, que fala que Deus justifica o ímpio. Um pastor se revoltou, chamou os discípulos e proibiu o pregador de continuar. Por quê? Porque para muitos a graça parece boa demais para ser verdade. O problema é que eles não conseguem acreditar que a graça é tão boa, principalmente quando o ensino da graça atinge o coração deles e confronta suas crenças de mérito e esforço. Você já se sentiu assim? Ou conhece alguém que reage dessa forma à graça? Deixe seu comentário e vamos discutir isso. O ensino da graça é claro, forte e contundente, mas muitos alertam: cuidado com o favor imerecido. Eles imaginam que o pregador da graça quer te levar a uma vida de pecado, a uma orgia, e chamam isso de graça barata. Mas a verdade é que a graça custou tudo para Jesus. Ela é totalmente gratuita para nós, mas teve um preço infinito para ele. É óbvio que ela nos é dada, caso contrário, não seria graça. E a tal da hipergraça? Essa é outra crítica que se tornou uma acusação perigosa na igreja hoje. Eles dizem que ensinar sobre a graça abundante é perigoso, mas a Bíblia usa a palavra hiper para descrever a graça de Deus. A descrição da graça aqui é superabundante. A palavra no grego é huperperisseu, que significa abundante, mas superabundante, indescritivelmente transbordante. A riqueza da graça é suprema, transcende o entendimento e supera as expectativas. Qual sua opinião sobre graça barata e hipergraça? Será que estamos prontos para a verdade radical da palavra? Deixe sua resposta nos comentários. Não há como descrever a graça de Deus sem dizer que ela é hiper. A palavra transbordou, no grego, é uperpleonazo, que significa superabundante, acima, além exagerado, em excesso. É usada no Novo Testamento para descrever a graça de Deus. Por que, então, não deveríamos ser hiper sobre a abundância da graça? Deus não é um Deus de ira e condenação. Ele é o Deus de toda a graça. A sua graça é transbordante, superabundante e nos aperfeiçoa, firma, fortifica e fundamenta. Queremos compartilhar com você versículos que falam sobre essa graça e como ela se multiplica em nossas vidas. Quanto mais você conhece o Senhor, mais a graça se multiplica em sua vida. Lembre-se, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça
e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1,14. Se você está sentindo o impacto dessa graça, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Vamos espalhar essa verdade que liberta. Deus não veio para punir, mas para nos dar a sua graça transbordante. Paulo nos diz que a graça disponível é mais do que suficiente para todos nós. Pela ofensa de um só, a morte reinou. Mas pela abundância da graça, nós reinamos em vida por meio de Jesus Cristo. Quando você recebe a graça abundante, você pode reinar em vida. Você quer reinar em vida? Então entenda, a maneira de reinar sobre o pecado, a doença, a miséria e o diabo é pela abundante graça. Quando você crê que a graça é abundante, você está dizendo que a graça é hiper. Para entender graça sobre graça, imagine ondas na praia. Uma onda vem e outra se sobrepõe, e depois outra. É muita graça. É a plenitude e graça sobre graça que queremos receber. Você está pronto para reinar em vida pela graça? Digite "Eu quero reinar" nos comentários e vamos manifestar essa verdade. Pelo Senhor Jesus, temos acesso a essa graça pela fé. Não espere sentir nada. Simplesmente creia de todo o coração que agora você está debaixo do favor imerecido do céu. A graça de Deus transborda sobre nós, e a expressão para descrevê-la é sempre rica e abundante. O Evangelho é chamado de Evangelho da Graça. Se a mensagem não é saturada de graça, não é o verdadeiro Evangelho. Não há salvação pela graça, não existe salvação de outra forma. Muitos pregadores estão pregando outra mensagem, mas a salvação é somente pela graça. Eles estão fazendo o tempo todo o que o homem precisa fazer, e isso não é graça. A graça é o que Deus faz, não o que nós fazemos. É Deus vindo até nós, não nós indo até Deus. A graça é Deus nos dando, e não nós dando algo a Deus. O centro do Evangelho é: venha e receba. Alguns pregadores ainda dizem que você precisa dar algo a Deus para receber algo. Mas o Evangelho da Graça é Deus vindo a você para receber. Não convidamos as pessoas para dar, mas para receber a graça que Ele lhes oferece. Essa graça maravilhosa não só salva você, mas te ensina a não pecar. A grande acusação contra o Evangelho da Graça é que ela leva ao pecado, mas isso é uma ignorância monstruosa. A graça nos ensina a viver santa e piedosamente. A verdadeira graça nos dá vitória. E atenção, separar-se da graça de Deus é uma falta grave. É ir contra o Espírito de Deus. A lei avultou a ofensa, mas onde abundou o pecado, a graça superabundou. Não se engane com a mentira de que a graça é só para o ímpio receber a salvação. Uma vez salvo pela graça, você vive na graça. O pecado não terá domínio sobre você, pois não estamos debaixo da lei, mas da graça. Essa é uma verdade libertadora. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essa vitória da graça. Muitas pessoas se preocupam que pregar a graça leve ao chafurdar no pecado. Mas o pecado não terá domínio sobre nós, porque estamos debaixo da graça, não da lei. Quem não consegue se livrar do pecado é porque ainda está na lei, não porque não é salvo. No dia em que você compreender a graça, viverá espontaneamente em santidade. Só há santidade onde há graça de Deus. Aqueles que confiam no seu próprio merecimento não permanecerão firmes no dia da adversidade, mas quando esperamos inteiramente no favor imerecido, somos fortes na luta. Não se deixe envolver por doutrinas estranhas. O que vale é ter o coração confirmado com graça. Queremos aprender, mas muitas teologias e filosofias são complexas e podem nos desviar da graça. Você está vivendo em santidade espontânea pela graça? Conte sua experiência nos comentários. Cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça pode ser multiplicada em nossa vida. Quanto mais você cresce no conhecimento e na revelação da graça, mais seus olhos se abrem para coisas que não percebia antes. Muitos cristãos vivem uma mistura nociva de lei e graça. Não existe igreja que pregue somente a lei,
mas muitos pregam uma mistura. E o problema é que essa mistura não é a genuína graça de Deus. A graça de Deus está em Jesus Cristo, e nessa graça podemos ser fortalecidos. Provavelmente, você já percebeu que alguns experimentam muito mais favor imerecido. Sabe por quê? Porque eles descobriram a chave para acessar o favor de Deus. Romanos 5:2 declara que temos acesso pela fé a esta graça, favor imerecido em que estamos. Para obter acesso, você precisa de uma senha. Para obter acesso ao favor imerecido, a senha ou chave que precisamos é a fé. Fé para acreditar que você é altamente favorecido. Você é altamente favorecido. Esta é a verdade radical da graça. Não perca mais tempo tentando merecer o que já lhe foi dado. Se este vídeo mudou a sua perspectiva, compartilhe-o agora mesmo com todos os seus contatos. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum conteúdo que vai transformar sua vida. Lembre-se, a graça é perigosa, perigosa demais para a sua velha forma de pensar. Venha e viva a plenitude que Deus tem para você. Até a próxima!